Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. João 15, versículo 19 em diante. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que faz aborrecer, aborrece também a meu Pai. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu, entre eles, não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborrecem a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dá uma palavra aqui de 3 minutos apenas, e com a graça de Deus vamos continuar essa fala. O que Jesus está chamando a atenção aqui dos discípulos, a partir desse versículo que começamos a ler hoje, o versículo 19, o que já é dito no versículo 18: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Para que Jesus está chamando a atenção dos discípulos sobre isso? Essa é uma das últimas instruções que Jesus dá aos discípulos. Por quê? Dando aos discípulos continuidade à obra de Jesus, logo eles agora se tornariam apóstolos, que foi o que aconteceu. Se tornariam apóstolos. E uma vez sendo apóstolo, que significa enviado, e o enviado cumpre a ordem de quem o enviou, logo, como fora Jesus que os enviou, e Jesus foi escarnecido, Jesus foi zombado, Jesus foi vituperado, Jesus foi envergonhado por nós. Jesus passou por todo aquele... Havia cruzes, né? Até o Gólgota, até o Calvário, ela é sofredora de Jesus.
Mas antes da Via Crucis, do caminho ao Calvário, antes disso, Jesus não teve vida fácil, não. Jesus não teve vida fácil. A gente já leu inúmeras vezes que intentaram prendê-lo para matá-lo. Ora não fizeram por causa da multidão, ora não fizeram porque ele não se deixou ser percebido. Jesus estava uma vez em uma festa e a turma estava procurando para matá-lo dentro da festa. Jesus passou por eles, pelos seus algozes, sem que eles percebessem. Jesus se fez invisível. Jesus passou por eles e eles não perceberam. É claro que teria o tempo da crucificação, mas Jesus sofre retaliações, Jesus sofre a malquerência, a oposição, inclusive de pessoas que menos se esperasse ele sofrer, que foram os conterrâneos, os próprios judeus, e além disso, foram os próprios supostos representantes de Deus na terra, que eram os sacerdotes. Os sacerdotes, os descendentes de Arão. Os descendentes de Arão. Os sumos sacerdotes, descendentes de Arão. Sim, porque os sacerdotes e os sumos sacerdotes advinham da tribo de Levi. Só no caso excepcional de Jeroboão, que ele constituiu sacerdotes que não eram sacerdotes, né? Mas aí sacerdotes que não eram sacerdotes não valia. Como um aposto que eu ia abrir aqui com relação aos discípulos terem sido sacerdotes, terem sido apóstolos, porque eles dão sequência ao ministério terreno de Jesus. E o aposto que eu queria abrir é que já não existe uma sucessão apostólica da era desses apóstolos. Não existe nenhuma sucessão apostólica da era desses apóstolos. Você que ouviu as ministrações recentes que eu fiz na igreja, ainda na ministração de ontem, eu datei aqui quando Teodósio, imperador romano, ele promulga a lei de que a religião cristã seria a religião do império, a religião cristã, vírgula. O sistema de crença que ele estava estabelecendo. E eu até digo na ministração que está aí no Face, a igreja que chamam católica romana não tem nada de apostólica, é só católica e romana, porque não segue a doutrina dos apóstolos. O senhor Teodósio, no ano 380, no dia 27 de fevereiro, quando ele sistematiza a religião católica, que o pessoal entende por ser a primeira igreja, e eu já mostrei à luz da Bíblia e à luz da história que a igreja não se data, porque a igreja ela é secular. O que se data é denominação, o que se data é religiosidade. E eu datei aqui a religiosidade, o shintoísmo, o budismo, o islamismo e o catolicismo, e até a denominação evangélica eu datei aqui. Até a denominação evangélica eu datei aqui. Porque a partir do dia 30 de outubro de 1517
acontece a Reforma Protestante, não é? No período do rei Henrique VIII surge o anglicanismo, que é a Reforma Protestante na Inglaterra, e no ano de 1903 surge o que hoje é chamado de Igreja Evangélica. Infelizmente tem alguns irmãos da Assembleia de Deus que dizem que a Assembleia de Deus é a primeira igreja. Não é. Deixa eu explicar aqui. A Assembleia de Deus, ela teve surgimento no Brasil, mas eles eram batistas. Eles eram batistas que traziam a experiência wesleyana, que é a doutrina do pentecostalismo. A doutrina do pentecostalismo. Né? E a Assembleia de Deus, ela surge no ano de 1910. Surge no ano de 1910. E o Evangelho chegou aqui no Brasil aproximadamente 60 anos depois da reforma, da descoberta do Brasil. Da descoberta do Brasil. Né? E os primeiros a chegarem no Brasil foram os congregacionais, depois os presbiterianos. E aí eu vou dando nomes aí na ministração que está aí no nosso Face. Mas eu quero voltar ao fato de que não existe sucessão apostólica dessa era dos apóstolos. Mas o mais importante, independente disso, é ser cristão, é fazer o papel de Cristo, é dar continuidade à missão, é pregar o Evangelho. Agora, Jesus está prometendo aqui, ou advertindo, que pregar o Evangelho não vai ser coisa fácil. Se torna fácil quando você fala o que as pessoas querem ouvir. Se torna fácil quando a gente quer o aplauso do mundo, quando a gente vai na mão do mundo. Mas quem for na contramão do mundo, aleluia, aí vai sofrer as retaliações que tanto Jesus sofreu, e ele disse: como aborreceram a mim, né? A expressão, como odiaram a mim, como me aborreceu, vão aborrecer vocês. Como me perseguiram, vão perseguir vocês. Mas para terminar essa ministração de hoje, porque já vou terminar o programa literalmente, quero dizer a você que o preço da desobediência é mais caro, viu? Você diz: pastor, não vou fazer a obra então não, porque fazer a obra é um preço terrível. Pois deixa eu dizer a você que não fazer o preço é mais caro ainda. Então ocupe-se em fazer a obra de Deus. Amém? Porque fazendo a obra de Deus, você atrairá bênção para a sua vida. Porque disse Jesus: digno é o trabalhador do seu salário. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.